A Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, é um livro de filosofia, que a gente vai chamar de filosofia aplicada, uma filosofia que não é para o Enem, né? Ele não fala de nenhum filósofo dentro do livro, mas é o livro que traz ideias, propostas e pensamentos de vários filósofos. É um livro de filosofia, né? E a base do livro é fazer uma reflexão sobre a existência e sobre uma delicada corda bamba que a gente tem que viver, né? Existe uma corda bamba, e ele diz que a gente às vezes não tem consciência dela, é uma corda bamba que a gente precisa trabalhar, que eu diria que é entre a potência e a impotência. Aquilo que faz com que você seja mais feliz e aquilo que faz com que você seja menos feliz. A gente vai falar também da coragem para assumir essa felicidade, essa personofelicidade, né? E a serenidade, e aí vem a arte do foda-se, é ser sereno para aquilo que você não quer na sua vida. Aquilo que você não pode modificar, que não te interessa, que não te faz bem. Então você, essa dualidade que o ser humano tem. Quando você vai aprofundar, e se você pegar seria interessante pegar professores de filosofia ou alunos de filosofia, decupar o livro do Mark Manson e pegar várias ideias dele e descobrir quem são os autores que produziram aquelas ideias. Ele faz uma síntese sem falar nenhum autor. Você vê ali alguma coisa de Sartre, alguma coisa ali de Ayn Rand, né? Em que você tem pensamentos em que ele vai contando a história da vida dele, como se fosse uma descoberta pessoal, como se ele não tivesse lido esses livros. E quando você vai ver lá a biografia dele, ele leu alguns livros de filosofia, só que ele, e na minha opinião ele faz bem, né? Ele não lê esses livros. Depois, aí, se você for lá no blog dele, ele faz algumas indicações de leitura, inclusive de filosofia, né? Então, ele consegue, de uma maneira muito simples, é por isso que ele está vendendo, passar coisas importantes desse dilema da corda bamba que a gente vive. Essa corda bamba que a gente vive, que é a arte, a sutil arte de ligar o foda-se, é a sutil arte de viver conforme os seus critérios. É isso, basicamente. E aí ele vai falar que você precisa, né, na parte final, uma coisa importante que ele vai defender, que você precisa, primeiro, ter uma noção clara da existência, colocar a morte como uma realidade para as suas decisões, e no momento que você diz, eu vou morrer, eu tenho X anos, eu tenho que ter um projeto de vida, eu tenho que definir para mim o que é importante, o que não é importante, você assume a responsabilidade pela sua vida. E ao assumir essa responsabilidade, você vai definindo determinados critérios. Esses critérios são critérios que vêm de dentro para fora. E aí ele vai trabalhar uma ideia que também é bacana, né? Que o cérebro é um cérebro que ele é eficiente, mas não é fiel. Então a gente se baseia em determinados valores que não são, que ele chama de valores escrotos, valores que você criou e você acha que são seus, quando na verdade você tem que trabalhar como valores como se fossem hipóteses. Que você vai construindo e vai vendo se aquilo te faz bem ou não. Então os seus valores, você não é os valores que você acha que você é. Esses valores vieram de fora para dentro, ou são valores do senso comum, ou são valores que você não consegue questionar porque você vai perder determinados amigos, você vai perder determinados círculos de relação, e então você não tem coragem para fazer essas mudanças. E aí você fica numa vida infeliz. Eu gostei bastante do livro do Mark Manson, e acho que talvez seja um dos livros que eu mais me dediquei aí nos últimos anos, talvez, né? Porque ele é um livro denso de filosofia, ele aparentemente é um livro simples, etc, etc, mas é um livro denso, tem muita coisa ali, né? E tem muitas das reafirmações que nós aqui na escola trabalhamos.
Por exemplo, a ideia da certeza provisória razoável, ele vai trabalhar isso o tempo todo, que eu acho que é a saída de um dilema, que às vezes filosófico, que é, existe a realidade não existe? Não. Existe uma relação nossa com a realidade, existe uma certeza que a gente precisa ter para a tomada de decisão, consciência que essa certeza ela é provisória, porque a decisão é provisória, a gente toma uma decisão, né, que é sempre provisória, a gente pode voltar atrás ou a gente tem que ir para frente, e tem que ser razoável. Então ela tem que ter argumentos razoáveis, e aí o razoável tem que ter algum critério. Aí vai na ideia do que eu estou chamando aqui de felicidade, né, saudável. Felicidade saudável é aquela que você faz acordos com pessoas, né? Você define acordos, você estabelece acordos de consenso com as pessoas num ambiente em que as pessoas podem dizer sim ou não sem problema. Essa é a felicidade saudável, para você e para os outros. Então, esse caminho é o caminho interessante. Então, eu sugiro a leitura do livro do Mark Manson, mas ler o livro do Mark Manson nessa perspectiva. E acho que a gente está vivendo hoje, na chegada da civilização 2.0, e é por isso que o livro vende milhões, a gente está vivendo hoje, isso é comum numa revolução midiática civilizacional, né, uma explosão da responsabilidade e do retorno dessa filosofia aplicada. A necessidade da gente questionar a forma como a gente pensa a existência num mundo que vai ser mais livre, mais aberto, mais dinâmico do que foi no passado. É para isso que a gente faz revoluções midiáticas civilizacionais e é normal, natural, se a gente for ver o passado, que livros como esse de filosofia aplicada, né, como foi o livro lá, o discurso do método do Descartes, apareçam. Não estou dizendo que o Mason é igual ao Descartes, mas é muito parecido, né? No sentido assim de trazer questões fundamentais para que as pessoas possam refletir sobre essa corda bamba em que a gente tem hoje a corda bamba ainda mais visível nesse processo. E aí eu fiz uma adaptação, porque outro dia eu estava lendo a Ayn Rand, e a Ayn Rand faz um elogio ao trabalho dos alcoólatras anônimos e, em particular, que a gente trabalhou bastante com os alcoólatras anônimos, com aquele livro Levar Adiante do Bill Wilson aqui na escola, e aquele livro Quem Está no Comando também fala sobre os alcoólatras anônimos como uma rede descentralizada, e ele faz um estudo sobre esse tipo de rede, né? E a base dos alcoólatras anônimos é uma coisa que eles chamam de oração da serenidade, é o mantra dos alcoólatras. E eu fiz uma adaptação desse mantra, que eu acho que o livro do Mason, se pudesse resumir, fazer uma síntese desse livro do Mason, seria esse mantra, e aí eu fiz uma adaptação, que é coragem, serenidade, que eu tenha serenidade para as coisas que eu não posso modificar e nem quero modificar, serenidade para as coisas que... coragem para as coisas que eu posso e quero modificar, serenidade para aquelas coisas que eu não quero e não posso modificar, e sabedoria progressiva em direção a mais felicidade e felicidade saudável, e que eu tenha essa sabedoria progressiva na direção da felicidade saudável. É mais ou menos essa adaptação que eu faria. E eu acho que é nessa linha que a gente caminha, e é isso que eu acho que precisaria, inclusive, seria muito interessante um debate sobre o livro do Mark Manson, né, na formação dos jovens, para que eles possam fazer uma discussão sobre filosofia, né, mais pé no chão, uma filosofia mais para a vida e menos para o Enem. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix,
vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.